O sacerdote Eli governou Israel durante 40 anos. Por muito tempo foi auxiliado pelos seus filhos Ofni e Finéias, que eram escarnecedores. Os filhos de Eli zombavam de Deus o tempo todo, roubavam das ofertas consagradas ao Senhor, adulteravam, praticavam todo tipo de suborno, aceitavam propinas, enfim, causavam escândalos o tempo inteiro. Ocorre que Eli fingia não saber dessas coisas, trazendo sobre a sua família e sobre todo o povo a ira de Deus. Aqui nós temos uma lição importante. Os pais são responsáveis pela educação dos filhos. Os pais têm o dever de instruir os seus filhos no caminho em que devem andar. Deus, o Criador, estabeleceu isso e cobrará isso dos pais. É necessário que os pais assumam a responsabilidade que lhes fora dada por Deus, a fim de conduzirem os seus filhos dentro da vontade do Senhor. Eli se omitiu, preferiu passar a mão na cabeça dos filhos e Deus manifestou a sua ira, levantando os filisteus para atacarem Israel. Ofni e Finéias, diante da ameaça de guerra, tomaram a decisão de levar a Arca da Aliança para o campo de batalha. Interessante. Eles eram adúlteros, ladrões e escarnecedores. Não tinham temor a Deus. Zombavam de Deus o tempo inteiro, como eu já disse. Mas levaram a Arca da Aliança para o campo de batalha. Assim também, hoje em dia, muita gente não quer compromisso com Deus, zomba de Deus, escarnece do Senhor, desobedece o tempo inteiro, manifesta constante rebeldia, mas utiliza objetos considerados sagrados, acreditando que, por portarem tais objetos, terão a proteção do Senhor. Mas a Bíblia deixa muito claro que nós temos a proteção de Deus quando as nossas almas estão escondidas com Cristo em Deus. Para ter a proteção do Senhor, a gente precisa habitar no esconderijo do Altíssimo, ou seja, a gente precisa estar em Cristo, ter comunhão com Ele. A gente precisa ser fiel e obediente. Não é um amuleto que vai te dar proteção. Você precisa ter comunhão, ter vida com Deus. Pois bem, a guerra aconteceu, os filisteus levaram a arca, mataram Ofni e Finéias. A notícia chegou ao sacerdote Eli, que já tinha 98 anos de idade, estava sentado na sua cadeira, observando e aguardando respostas e notícias sobre a guerra. O homem se aproxima, dá as notícias, e quando Eli escuta que a arca do Senhor foi levada pelos filisteus, ele toma um susto tão grande que cai da cadeira, quebra o pescoço e morre instantaneamente. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida para dar à luz. Ao saber dos acontecimentos, entrou em trabalho de parto e morreu. Naquele dia, a arca do Senhor foi levada, Ofni e Finéias foram mortos, Eli morreu por causa do susto e também a sua nora morreu. Tudo isso como consequência da rebeldia e da omissão. Pais que têm filhos rebeldes devem usar de autoridade com amor, devem jejuar e orar para que o Espírito Santo opere a devida transformação no coração de seus filhos, mas jamais devem passar a mão sobre a cabeça deles. Deus fica irado com essas coisas, porque Deus nos deu a responsabilidade de conduzirmos os nossos filhos no caminho certo, evitando que eles, de alguma forma, continuem deliberadamente a desrespeitar a Deus e a sua palavra. Claro que os filhos estão sob a tutela dos pais até um certo período da vida. Depois, na fase adulta, eles se tornam independentes e agem conforme aquilo que consideram melhor. Mas quando os pais ensinam devidamente,
e continuam a vida inteira dando conselhos e dando exemplo, principalmente, os filhos, em linhas gerais, seguem o bom caminho. Isso é fundamental e é uma exigência de Deus. Que o mau exemplo de Eli não seja seguido por nós. Muitas vezes os líderes fingem não ver as coisas erradas. Muitas vezes os líderes fingem que nada de ruim está acontecendo. Como resultado, trazem sobre si mesmos, sobre suas famílias e sobre a igreja ou sobre o grupo de pessoas a ira de Deus. Deus não mudou. Ele continua o mesmo eternamente. A sua palavra não muda, jamais. Portanto, vamos honrar a Deus e a sua palavra com amor e sinceridade. Sejamos obedientes ao Senhor. Jesus tem uma promessa a esse respeito. Ele diz assim: se vocês ouvirem, guardarem e praticarem as minhas palavras, então vocês pedirão o que quiserem ao Pai em meu nome, e o Pai lhes concederá. Jesus está dizendo que quando nós somos obedientes, Deus nos responde conforme a sua vontade. Vale a pena ser fiel. É muito bom ser obediente. Vamos honrar a Deus? Vamos fazer a sua vontade? Que o Senhor nos abençoe. Siga o nosso canal. Compartilhe, curta, nos ajude a proclamar a palavra de Deus.